O sol de março castigava as janelas do apartamento 304 no bairro de Perdizes, em São Paulo. Marina secava os últimos pratos do almoço enquanto ouvia o barulho familiar da tarde. Buzinas na rua, o porteiro conversando com alguém no interfone, o ar-condicionado do vizinho vibrando contra a parede. Eram 3 da tarde de uma quinta-feira comum. Marina tinha 32 anos, cabelos castanhos sempre presos num rabo de cavalo prático, e uma rotina tão previsível quanto o trajeto do ônibus que pegava todo dia para ir ao trabalho. Casada há 7 anos com Ricardo, gerente de uma concessionária de carros, ela havia construído exatamente a vida que sempre imaginara. Estável, segura, sem sobressaltos. O barulho de móveis sendo arrastados no apartamento ao lado interrompeu seus pensamentos. Alguém estava se mudando para o 305, que ficara vazio nos últimos 2 meses desde que o casal de idosos se mudara para o interior. Marina espiou pela janela da sala e viu o caminhão de mudanças estacionado em fila dupla. 2 homens suados carregavam caixas e móveis. Uma mulher alta, de cabelos curtos num corte Chanel moderno, gesticulava indicando onde colocar cada coisa. Usava uma camiseta branca simples, calça jeans e tênis. Mesmo de longe, Marina notou que ela tinha um jeito decidido de se mover, confiante. Deve ser a nova vizinha, pensou Marina, voltando para a cozinha. Naquela noite, enquanto Ricardo assistia ao jornal esportivo com o volume alto demais, Marina ouviu música vindo do apartamento ao lado. Era algo suave, MPB, talvez de Djavan. Ficou surpresa pela escolha musical. Esperava algo mais agitado de alguém que parecia tão jovem. Na manhã seguinte, sexta-feira, Marina encontrou a nova vizinha no corredor. Ela trancava a porta do apartamento, carregando uma bolsa grande de couro e uma pasta. "Bom dia", Marina disse sorrindo. A mulher virou-se, e Marina pôde ver melhor seus traços. Olhos castanhos expressivos, um sorriso fácil e natural, e aquela presença que algumas pessoas simplesmente têm, impossível de ignorar. "Bom dia, você deve ser minha vizinha. Eu sou Júlia." Estendeu a mão com naturalidade. "Marina, bem-vinda ao prédio." Marina apertou a mão dela, notando o aperto firme e caloroso. "Obrigada. Ainda estou me organizando, mas acho que vou gostar daqui. O bairro parece tranquilo. É sim. Tem padaria boa na esquina, mercadinho a 2 quadras, e o metrô é pertinho. Se precisar de alguma coisa, pode bater na porta." "Que gentileza. Vou aceitar, com certeza." Júlia sorriu de novo, e Marina sentiu uma simpatia imediata por ela. No elevador, desceram juntas até a garagem. Marina descobriu que Júlia trabalhava como designer gráfica freelancer, tinha vindo de Belo Horizonte para tentar novas oportunidades em São Paulo, e que aquele era seu primeiro apartamento morando sozinha. "Corajosa", Marina comentou. "Eu nunca morei sozinha. Saí da casa dos meus pais direto para morar com meu marido." "Ah, você é casada, que legal. Bem, estou na fase de descobrir quem eu sou sem depender de ninguém, sabe?" Júlia disse isso com leveza, mas Marina percebeu uma história não contada por trás daquelas palavras. Nos dias seguintes, Marina se pegou prestando atenção nos sons vindos do apartamento ao lado. Júlia acordava cedo, colocava música para trabalhar, sempre MPB, jazz ou bossa nova, e às vezes falava ao telefone com o que parecia ser sua mãe, em conversas longas e carinhosas que faziam Marina sorrir. Se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. No sábado seguinte, Marina estava regando as plantas na varanda quando ouviu a voz de Júlia do outro lado da divisória. "Essas suas plantas são lindas. Você tem um talento que eu não tenho. Já matei 3 suculentas desde que cheguei." Marina riu. "Suculentas são as mais fáceis. Você está regando demais, aposto." "Provavelmente. Minha ansiedade se manifesta cuidando demais das coisas." Havia algo tão honesto naquela frase que Marina sentiu vontade de conhecer melhor aquela mulher. "Quer vir tomar um café aqui? Acabei de fazer bolo de cenoura." "Sério? Eu adoraria. Me dá 5 minutos?" Quando Júlia apareceu na porta, Marina notou que ela tinha se arrumado um pouco, trocara a camiseta velha por uma blusa verde água que realçava seus olhos. Trouxe uma garrafa de vinho.
Para a próxima vez que você me convidar, disse com um sorriso. Sentaram-se na varanda e a conversa fluiu como se fossem amigas há anos. Júlia contou sobre sua família mineira, a mãe professora, o pai aposentado, a irmã mais nova que estava fazendo medicina. Marina falou sobre seu trabalho como assistente administrativa numa empresa de importação, sobre como tinha conhecido Ricardo na faculdade, sobre o sonho de um dia ter um ateliê de costura, algo que ficava cada vez mais distante conforme os anos passavam. Por que você não faz? Júlia perguntou, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Marina hesitou. Sabe como é? A vida vai acontecendo, as contas aparecem e esses sonhos meio que ficam para depois. Depois nunca chega, Marina. Eu aprendi isso do jeito difícil. Havia uma tristeza momentânea nos olhos de Júlia, mas ela se recompôs rápido. Mas ei, nunca é tarde. Você ainda é jovem. Elas riram juntas, e Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo, a empolgação de fazer uma nova amiga. Ricardo chegou em casa no final da tarde, cansado como sempre. Cumprimentou Júlia com educação, mas sem muito interesse. Pegou uma cerveja na geladeira e foi assistir TV no quarto. Marina sentiu uma pontada de vergonha pelo desinteresse do marido, mas Júlia não pareceu se importar. Vou indo, deixar vocês terem seu sábado, disse Júlia, levantando-se. Foi ótimo ter sua companhia. Vamos repetir em breve? Com certeza. E da próxima vez, abrimos aquele vinho. Quando a porta fechou, Marina ficou na varanda por mais alguns minutos, olhando as luzes da cidade acendendo ao longe. Havia algo diferente no ar. Uma sensação de que sua rotina meticulosamente construída tinha acabado de ganhar uma cor nova. Nos dias seguintes, Marina e Júlia começaram a se encontrar com frequência. Cafés pela manhã antes do trabalho, conversas na varanda à tarde, risadas compartilhadas sobre as peculiaridades do prédio, o porteiro que sempre perguntava da vida de todo mundo, a síndica que reclamava de tudo, o casal do andar de cima que discutia alto às quintas-feiras. Marina descobriu que Júlia tinha um senso de humor afiado, que adorava cozinhar apesar de se dizer péssima nisso, e que tinha uma coleção impressionante de livros que transbordava das estantes improvisadas no apartamento ainda em organização. Você precisa conhecer esta autora, Júlia disse numa dessas tardes emprestando um livro a Marina. Clarice Lispector. Vai mudar sua vida. Marina nunca tinha sido muito de ler além de romances leves, mas aceitou o livro. Naquela noite, começou a leitura e se viu incapaz de parar. As palavras pareciam descrever sentimentos que ela nem sabia que tinha. Inquietações que sempre empurrava para o fundo da mente. Ricardo percebeu a mudança. Você está diferente, comentou numa quarta-feira, enquanto jantavam. Diferente como? Não sei. Mais animada. Está acontecendo algo no trabalho? Não, está tudo igual. Só fiz uma amiga nova, a vizinha, a Júlia. A moça que se mudou? Ricardo deu de ombros. Que bom. Você precisava de mais amigas mesmo. Estava ficando muito em casa. Marina não respondeu. Era verdade que tinha se isolado nos últimos anos. As amigas da faculdade tinham se dispersado, cada uma seguindo sua vida. As esposas dos amigos de Ricardo eram simpáticas, mas não havia conexão real. Com Júlia era diferente. Era fácil, natural, como se sempre tivessem se conhecido. Na sexta-feira seguinte, Júlia bateu na porta de Marina à noite. Estava com uma garrafa de vinho e 2 copos. Ricardo está? Viajou a trabalho, volta só domingo. Perfeito. Então podemos finalmente abrir aquele vinho e você me conta o que achou do livro. Sentaram-se na varanda sob o céu estrelado de São Paulo, raro de se ver entre a poluição luminosa. Marina tinha preparado petiscos, e a conversa fluiu entre literatura, trabalho, sonhos abandonados e sonhos novos. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Marina disse depois da segunda taça de vinho, sentindo-se corajosa. Claro. Você já foi casada? Ou está namorando? Júlia tomou um gole de vinho, pensativa. Eu já tive relacionamentos sérios. O último terminou há 1 ano, e foi justamente por isso que decidi recomeçar aqui em São Paulo. Precisava de um novo começo. Foi muito difícil? Foi libertador, na verdade.
Eu estava numa relação que não me deixava ser quem eu realmente sou. Sabe quando você ama alguém, mas percebe que está se perdendo no processo? Marina não sabia, mas ficou em silêncio, esperando que Júlia continuasse. Eu demorei muito para entender quem eu sou de verdade. E quando entendi, percebi que estava num lugar que não cabia mais. Júlia olhou para Marina com uma intensidade que fez algo se mexer dentro dela. A vida é muito curta para viver na mentira, Marina. Mesmo que seja uma mentira confortável. Você está falando de sexualidade? Marina perguntou, surpresa com a própria coragem. Entre outras coisas. Mas sim, também. Júlia sorriu. Espero que isso não mude nada entre a gente. Não, de jeito nenhum. Eu nunca tive amigas próximas que fossem, você sabe, lésbicas. Pode falar a palavra, não morde. Júlia riu, e Marina riu junto, sentindo o rosto corar. Lésbicas, repetiu Marina, e as duas riram mais ainda. O resto da noite transcorreu em conversas mais leves, mas algo tinha mudado. Marina sentia que uma porta tinha se aberto para um mundo que ela nem sabia que existia. Não era sobre a sexualidade de Júlia, era sobre a coragem dela de ser autêntica, de viver sem máscaras. Quando Júlia foi embora, já passava da meia-noite. Marina deitou na cama vazia e ficou olhando para o teto. Pensou em Ricardo, em seus 7 anos de casamento, na rotina previsível que tinha construído. Pensou em seus sonhos de costura, abandonados em nome da estabilidade. Pensou em Júlia, em sua risada fácil, em sua coragem. Pegou o celular e enviou uma mensagem. Obrigada pela noite. Fazia tempo que eu não me sentia tão eu mesma. A resposta veio rápida. Você é incrível, Marina. Não esquece disso. Boa noite. Marina dormiu com um sorriso no rosto, sem saber que aquela seria a última noite em que sua vida faria sentido da forma como sempre conheceu. Abril chegou com suas manhãs frescas e tardes quentes típicas de São Paulo. Marina acordava mais cedo, escolhia as roupas com mais cuidado, prendia o cabelo de formas diferentes. Ricardo notou vagamente essas mudanças, mas não comentou nada, absorvido em suas próprias preocupações com as metas da concessionária. Marina e Júlia agora se viam quase todo dia. Cafés da manhã compartilhados antes do trabalho viraram rotina. Júlia aparecia com pães quentinhos da padaria. Marina fazia café fresco. E elas conversavam sobre tudo e nada enquanto a cidade acordava lá fora. Você já pensou em fazer um curso de costura? Júlia perguntou numa dessas manhãs. Tipo, sério mesmo. Você fala tanto disso que dá para ver seus olhos brilhando. Marina mexeu no café, pensativa. Já pesquisei alguns. Tem um no Senac que parece bom. Mas é caro, e com as contas... Marina, você trabalha, tem sua própria renda. Por que não investir em você? Ricardo acha que é perda de tempo. Ele diz que a gente precisa guardar dinheiro para o futuro, para ter filhos. Júlia ficou em silêncio por um momento. Vocês estão tentando ter filhos? Não exatamente tentando. Mas ele fala sobre isso. Diz que já está na hora, que eu já tenho 32 anos. Marina suspirou. Às vezes eu sinto que a minha vida já está toda desenhada, sabe? Casar, cheque. Próximo passo, filhos. Depois criar os filhos. Depois, envelhecer. E em nenhum momento eu me pergunto se é isso que eu realmente quero. E é? É isso que você quer? A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Marina não soube responder. Gente, essa história está ficando intensa. Se você está aí se identificando com os dilemas da Marina, comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal para ver como essa história continua. Naquela tarde, Marina fez algo impulsivo. Ela se inscreveu no curso de costura. Usou o cartão de crédito da conta conjunta, mas decidiu que pagaria com seu próprio dinheiro. Quando contou para Júlia, recebeu um abraço apertado que durou mais tempo do que um abraço comum entre amigas. Eu estou tão orgulhosa de você, Júlia disse. E Marina sentiu seu coração acelerar com a proximidade. As aulas começaram na semana seguinte. 2 vezes por semana, terças e quintas, das 7 às 9 da noite. Marina chegava em casa energizada, cheia de histórias sobre os projetos, os colegas de turma, as técnicas que estava aprendendo.
Ricardo ouvia pela metade, concordando vagamente enquanto assistia a TV. Júlia, por outro lado, queria saber de cada detalhe. Pedia para ver os exercícios, elogiava os progressos, sugeria ideias. Marina começou a fazer pequenos trabalhos de costura para ela. Uma almofada, depois uma nécessaire, depois um pequeno concerto numa blusa que Júlia adorava. Você tem mãos mágicas, Júlia disse, experimentando a blusa consertada. Ficou melhor do que era antes. Era final de abril, uma sexta-feira. Ricardo tinha viajado de novo, dessa vez para Campinas para um evento da montadora. Marina e Júlia decidiram pedir comida japonesa e fazer uma noite de filmes. Estavam sentadas no sofá da sala de Marina, a segunda garrafa de vinho já pela metade, quando Júlia comentou sobre o filme que tinham acabado de assistir. Um romance francês cheio de nuances. Eu amo como os europeus retratam amor, Júlia disse. É sempre tão complexo, tão humano. Não tem esse negócio de final feliz forçado. Você acredita em finais felizes? Marina perguntou. Acredito, mas acho que final feliz não é sobre estar com alguém para sempre. É sobre ser feliz consigo mesma, independente de estar sozinha ou acompanhada. Você é feliz sozinha? Júlia virou-se para olhar Marina nos olhos. Estou aprendendo a ser. E você? É feliz acompanhada? A pergunta era direta demais, crua demais. Marina sentiu lágrimas ameaçando aparecer. Eu não sei. Eu acho que sim. Eu deveria ser, né? Ricardo é um bom homem, me trata bem, não bebe, não briga, mas eu não sei se isso é suficiente. Eu olho para ele e sinto gratidão, segurança, conforto. Mas não sinto aquela faísca, aquela vontade de estar perto o tempo todo, de conversar até de madrugada, de... Marina parou, percebendo onde suas palavras estavam levando. De se sentir viva, Júlia completou, sua voz suave. De me sentir viva. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo não dito. Júlia estava muito perto no sofá. Marina podia sentir o perfume dela, algo cítrico e fresco. Podia ver as pequenas sardas no nariz de Júlia, que ela nunca tinha notado antes. Podia ver a forma como Júlia a olhava, com uma intensidade que fazia seu estômago dar voltas. Marina, eu preciso te contar uma coisa, Júlia começou, sua voz um pouco trêmula. O quê? Desde que te conheci, eu sinto uma conexão que é difícil de explicar. E eu sei que você é casada, eu sei que você é hétero, eu sei que isso é complicado, mas eu não posso fingir que não sinto isso. O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que Júlia podia ouvir. Sentir o quê? Que você é especial para mim, mais do que uma amiga. Marina deveria ter se afastado, deveria ter dito que era um mal-entendido, que ela era casada, que não era quem Júlia pensava que era, mas em vez disso, ouviu sua própria voz dizendo: eu também sinto isso, e me assusta tanto. Júlia pegou a mão de Marina, entrelaçando seus dedos. Era um gesto simples, mas parecia carregar o peso de um mundo. Não precisa ter medo. Júlia, eu nunca senti nada assim por uma mulher. Eu nem sei o que isso significa. Não precisa significar nada ainda. Sentimentos são apenas sentimentos. Você não precisa colocar um rótulo ou tomar uma decisão agora. Mas Marina já sentia que uma decisão estava sendo tomada sem que ela pudesse controlar. Aquela mão na sua, aquele olhar, aquela proximidade, tudo parecia inevitável e assustador ao mesmo tempo. Eu não sei o que fazer, Marina sussurrou. Não faz nada então. Só fica aqui comigo, agora. E elas ficaram ali, mãos entrelaçadas, assistindo ao final do filme sem prestar atenção, cada uma perdida em seus próprios pensamentos e nas sensações que aquele toque simples despertava. Quando Júlia foi embora, já passava das 2 da manhã. Na porta, ela hesitou. Marina, se isso for demais para você, se você quiser que eu me afaste, eu entendo. Eu não quero complicar sua vida. Você não está complicando, Marina disse, e era verdade e mentira ao mesmo tempo. Eu só preciso de tempo para entender o que estou sentindo. Quanto tempo você precisar? Eu não vou a lugar nenhum. Marina trancou a porta e se deixou escorregar até o chão,
abraçando os joelhos. O que estava acontecendo com ela? Era possível descobrir algo tão fundamental sobre si mesma aos 32 anos? Como ela tinha passado toda a sua vida sem questionar, sem se perguntar se havia outras possibilidades além do caminho que sempre pareceu tão óbvio. Pegou o celular e pesquisou como saber se sou lésbica aos 30 anos. Os resultados eram muitos, histórias de mulheres que tinham passado pelo mesmo. Marina leu testemunhos de casamentos desfeitos, de famílias que não entenderam, mas também de recomeços, de amor encontrado, de autenticidade conquistada. Ela pensou em Ricardo dormindo em um hotel em Campinas, sem imaginar que sua esposa estava tendo uma crise existencial na sala de casa. Pensou em como seria contar para ele, em como seria enfrentar sua família conservadora, em como seria reconstruir toda a sua identidade. E então pensou em Júlia, no sorriso dela, na forma como fazia Marina rir, em como se sentia completa em sua presença. Pensou em como, pela primeira vez em anos, se sentia realmente viva. Dormiu pouco naquela noite. Quando Ricardo chegou no sábado à tarde, Marina estava exausta, mas tentou agir normalmente. Ele notou que ela estava quieta, mas atribuiu ao cansaço. "Você está trabalhando demais", ele disse, beijando seu rosto distraidamente. "Precisa descansar mais." Marina concordou com a cabeça, mas sabia que o cansaço era de outro tipo. Era o cansaço de carregar uma verdade que não sabia como ou quando revelar. No domingo, Marina evitou Júlia. Não respondeu às mensagens, fingiu não estar em casa quando ouviu uma batida na porta. Precisava de espaço, precisava pensar, precisava entender o que estava acontecendo sem a presença perturbadora de Júlia confundindo seus pensamentos. Mas na segunda-feira de manhã, quando estava saindo para o trabalho, encontrou Júlia no elevador. O silêncio foi desconfortável. "Você está bem?" Júlia perguntou, sua voz cuidadosa. "Estou, só precisava de um tempo." "Eu entendo. Marina, olha, eu não quero que você se sinta pressionada ou desconfortável. Se você quiser que a gente volte a ser só amigas, eu respeito isso." Marina olhou para ela, para aqueles olhos castanhos cheios de preocupação genuína, e soube que voltar a ser só amigas era impossível. Algo tinha mudado irreversivelmente entre elas. "Eu não sei o que eu quero", Marina admitiu, "mas sei que não quero te perder da minha vida." Júlia sorriu, um sorriso triste, mas compreensivo. "Você não vai me perder. Eu prometo." As portas do elevador se abriram no térreo. Elas saíram juntas para mais um dia, mas ambas sabiam que nada seria como antes. Maio trouxe chuvas frequentes e um frio que pegava São Paulo desprevenida. Marina usava essa mudança climática como desculpa para ficar mais em casa, evitando encontros prolongados com Júlia. Elas ainda se falavam, trocavam mensagens, mas havia uma tensão nova, não dita, que pairava sobre cada interação. Ricardo notou que Marina estava diferente. "Você mal toca em mim", ele comentou numa noite, depois de uma tentativa frustrada de intimidade. "Está com algum problema? Não é você", Marina disse, e era verdade. "Eu só estou cansada. O trabalho, o curso. Talvez você devesse largar esse curso de costura. Está te deixando estressada." A sugestão irritou Marina de uma forma desproporcional. "Não vou largar. É a única coisa que está me fazendo feliz ultimamente." Ricardo ficou ofendido. "A única coisa? E eu?" Marina não respondeu, e o silêncio disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Na semana seguinte, Marina teve uma aula particularmente boa de costura. Ela tinha terminado seu primeiro projeto completo. Uma blusa simples, mas bem feita, com acabamento profissional. A professora a elogiou na frente de toda a turma, dizendo que ela tinha talento natural. Marina saiu da aula radiante e, sem pensar, foi direto bater na porta de Júlia. Eram quase 10 da noite, mas ela sabia que Júlia ainda estaria acordada. Júlia abriu a porta em pijama, os óculos de grau que só usava em casa, fazendo ela parecer mais jovem. "Marina, tudo bem? Eu terminei a blusa. Olha!" Marina entrou sem esperar convite, mostrando a peça. Os olhos de Júlia se iluminaram. "Está perfeita. Marina, você realmente tem um dom." Ela pegou a blusa, examinando cada costura, cada detalhe.
Posso experimentar? Claro. Júlia vestiu a blusa por cima do pijama. Ficava um pouco grande, mas o corte era bonito. É linda. Você deveria vender essas peças. Sério. Você acha? Eu tenho certeza. Aliás, estava trabalhando numa ideia. Quer ver? Júlia levou Marina até seu escritório improvisado. Um canto da sala com uma mesa grande cheia de papéis, tablets e amostras de tecido. Ela abriu um arquivo no computador, mostrando um projeto de marca. Eu estava pensando, e se a gente fizesse uma parceria? Eu criaria a identidade visual e você faria as peças. Podíamos começar pequeno, vendendo online, e ver no que dá. Marina ficou sem palavras, olhou para as telas que Júlia tinha criado. Logotipos elegantes, paletas de cores, mock-ups de como seriam as peças fotografadas. Júlia tinha feito tudo isso pensando nela. Você fez tudo isso? Nas últimas semanas, sim. Eu sei que você disse que precisava de tempo, que estava confusa. Mas eu não consigo parar de pensar em você, Marina. Em nós. No potencial que temos juntas. Júlia parou, percebendo o quanto tinha se exposto. Desculpa, eu prometi não pressionar. Pessoal, se você está aí torcendo para a Marina tomar coragem, deixa um comentário dizendo o que você faria no lugar dela. E se inscreve no canal para não perder o que vem pela frente. Marina sentiu seus olhos encherem de lágrimas. Ninguém nunca tinha feito algo assim por ela. Ricardo a apoiava de forma passiva, mas nunca tinha realmente investido em seus sonhos. E ali estava Júlia, que a conhecia há apenas 2 meses, criando todo um projeto, acreditando nela de uma forma que ela mesma não acreditava. Por que você faz isso? Marina perguntou, a voz embargada. Porque quando eu olho para você, eu vejo alguém extraordinário que não percebe o quanto brilha, e eu quero estar aqui quando você finalmente perceber isso. Marina não conseguia mais segurar as lágrimas. Júlia se aproximou, limpando as lágrimas do rosto dela com o polegar, num gesto tão íntimo e natural, que fez o coração de Marina disparar. Júlia, eu tenho tanto medo. Do quê? De tudo. Do que eu estou sentindo. Do que isso significa. Do que vai acontecer. Você não precisa ter medo comigo. E então aconteceu. Marina não soube quem deu o primeiro passo, se foi ela ou Júlia, mas de repente, seus lábios se encontraram. Foi um beijo hesitante primeiro, questionador, e então se aprofundou. Permissão. E Marina sentiu todo o seu corpo acordar de uma forma que nunca tinha experimentado. Quando se separaram, ambas estavam respirando com dificuldade. Marina levou a mão aos lábios, em choque com o que tinha acabado de fazer. Eu preciso ir, ela disse, já se dirigindo à porta. Marina, espera. Mas Marina já tinha saído, correndo pelo corredor, entrando em seu apartamento e trancando a porta como se estivesse fugindo de algo perigoso. Encostou-se na porta, tocando os lábios, ainda sentindo o gosto do beijo. O que ela tinha feito? Ela tinha traído Ricardo. Tinha beijado uma mulher. Tinha gostado. Deus, ela tinha gostado tanto. Marina escorregou até o chão, abraçando os joelhos, chorando silenciosamente. Sua vida inteira estava desmoronando e ela não sabia como impedir, ou se realmente queria impedir. Ricardo encontrou-a ainda sentada no chão quando chegou do trabalho, 1 hora depois. Marina, o que aconteceu? Eu não estou bem. Foi tudo que ela conseguiu dizer. Ele a ajudou a levantar, preocupado. Você está doente? Quer que eu leve você ao médico? Não, eu só preciso dormir. Marina se trancou no quarto, ignorando as batidas preocupadas de Ricardo na porta. Ela sabia que não poderia evitar a conversa para sempre. Mas naquela noite, tudo o que conseguia pensar era no beijo, na forma como seu corpo tinha respondido, na descoberta aterrorizante de que talvez ela nunca tivesse realmente se conhecido até aquele momento. Nos dias seguintes, Marina ficou doente de verdade. Não era algo físico, mas seu corpo parecia estar rejeitando a atenção emocional. Ela tirou 1 semana de atestado do trabalho e ficou em casa, evitando Júlia a todo custo. Júlia respeitou o espaço dela, mas enviava mensagens curtas todo dia. Estou aqui quando você precisar. Não tenha medo. Seja lá o que você decidir, eu vou respeitar.
Ricardo estava confuso, mas tentava ser compreensivo. Ele fazia sopas, trazia remédios, perguntava se ela queria assistir a algum filme. Marina aceitava tudo com gratidão, mas sem conseguir sentir a conexão que deveria sentir com o próprio marido. Foi sua mãe quem finalmente fez Marina encarar a situação. Ela ligou numa quinta-feira à tarde, preocupada porque Ricardo tinha contado que Marina não estava bem. Minha filha, o que está acontecendo? Você está trabalhando demais? É problema no casamento? Mãe, Marina engoliu em seco. Ela não podia contar a verdade para sua mãe. Não ainda. Talvez nunca. Eu estou só confusa sobre algumas coisas da vida. Confusa como? Marina, você está grávida? Não, mãe. Não é isso. Então, o que é? Você pode conversar comigo. Mas Marina não podia. Sua mãe era católica praticante. Tinha opiniões muito fortes sobre certo e errado, sobre o que era natural e o que não era. Como ela poderia contar para sua mãe que tinha beijado uma mulher e que aquele tinha sido o beijo mais verdadeiro de sua vida? Eu estou só cansada. Vou ficar bem. Depois que desligou, Marina pegou o celular e, antes que pudesse se arrepender, mandou uma mensagem para Júlia. Você pode vir aqui? Ricardo vai trabalhar até tarde. A resposta veio imediata. Já vou. 5 minutos depois, Júlia estava em sua porta. Ela trouxe uma garrafa térmica com chá e uma embalagem de biscoitos. Pensei que você pudesse precisar de algo quentinho. Elas se sentaram na varanda, no lugar que tinha se tornado delas. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Júlia, sobre aquela noite... Você não precisa explicar, mas eu preciso. Eu preciso te dizer que aquilo não foi um erro, que eu não me arrependo. Mas ao mesmo tempo, eu estou apavorada porque não sei o que fazer com isso. Júlia pegou a mão de Marina. Marina, você não precisa fazer nada agora. Não precisa sair correndo para contar para todo mundo ou tomar decisões drásticas. Você pode simplesmente aceitar que sentiu algo e pronto. Mas como eu volto para minha vida normal sabendo disso? Talvez você não volte. Talvez essa seja a sua nova normal. Marina olhou para Júlia, para aquela mulher que tinha entrado em sua vida como um furacão gentil, mudando tudo sem pedir permissão. Eu não quero perder você. Você não vai me perder. Mas eu também não quero magoar Ricardo. Ele não merece isso. Não. Ele não merece, mas você também não merece viver uma mentira. E convenhamos, Marina, você viver infeliz também não é justo com ele. Era a verdade que Marina não queria encarar. Sua infelicidade no casamento tinha começado muito antes de Júlia aparecer. Júlia apenas tinha acendido uma luz em algo que já estava lá, escondido, esperando. Eu preciso de tempo para pensar, Marina disse finalmente. Quanto tempo você precisar? Mas Marina, eu preciso que você saiba de uma coisa. Júlia virou-se para olhá-la de frente. Eu estou me apaixonando por você. E eu sei que isso complica tudo ainda mais, mas eu não posso fingir que não é verdade. O coração de Marina deu um salto no peito. Ninguém nunca tinha dito aquilo para ela com tanta sinceridade crua. Nem mesmo Ricardo, que tinha pedido ela em casamento dizendo que fazia sentido eles se casarem depois de tantos anos juntos. Eu também estou sentindo algo que nunca senti antes, Marina admitiu. E isso me assusta mais do que qualquer outra coisa. Elas ficaram ali, mãos entrelaçadas, vendo a cidade acender suas luzes, cada uma sabendo que uma decisão teria que ser tomada em breve, mas sem pressa para chegar lá. Quando Júlia foi embora, Marina sentiu uma clareza que não tinha há dias. Ela sabia o que precisava fazer, mesmo que ainda não soubesse como fazer. Naquela noite, quando Ricardo chegou em casa, Marina estava na cama lendo. Ele se deitou ao lado dela, cansado. Você está melhor? Estou. Ricardo, a gente precisa conversar. Mas sobre o quê? Marina fechou o livro, respirou fundo. Sobre nós. Sobre nossa vida. Você é feliz comigo? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. O quê? Claro que sou. Por que você está perguntando isso? Por que eu preciso saber? Você me ama? Marina, a gente está junto há quase 10 anos. Claro que eu te amo. Mas você está apaixonado por mim?
Você sente borboletas no estômago quando me vê? Você fica pensando em mim durante o dia? Ricardo franziu a testa. A gente não é mais adolescente, Marina. Amor maduro é diferente. É companheirismo, é parceria. E se eu disser que eu quero mais do que isso? Mas como? Você quer que eu seja mais romântico? Eu posso fazer isso. Posso trazer flores, planejar jantares. Não é sobre isso, Ricardo. Marina sentiu lágrimas ameaçando. É sobre sentir que estou viva e eu não me sinto assim há muito tempo. Ricardo ficou em silêncio, processando. Então disse, com uma voz cuidadosa: Você conheceu alguém? Marina não conseguiu responder, e seu silêncio foi resposta suficiente. Quem é? Ricardo perguntou, sua voz ficando dura. Não importa quem é. É alguém do trabalho? Do curso de costura? Ele estava ficando bravo agora. É por isso que você está tão estranha ultimamente? Ricardo, não é sobre outra pessoa, é sobre mim, sobre quem eu sou e quem eu tenho fingido ser. Você está falando em ridículos, Marina. A gente tem uma vida boa juntos. A gente está construindo algo, mas eu não quero construir isso, não mais. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor. Ricardo a olhou como se ela fosse uma estranha. Você quer o divórcio? Ele perguntou. Sua voz quase um sussurro. Marina não respondeu imediatamente. Ela pensou em tudo que tinham construído juntos, nos anos investidos, nas famílias entrelaçadas. Mas então pensou em Júlia, no beijo, na sensação de finalmente se sentir inteira. Eu acho que sim, ela disse, e ao dizer em voz alta, soube que era verdade. Eu acho que a gente precisa se separar. Ricardo levantou da cama como se tivesse levado um choque, por causa de um curso de costura e uma crise de meia-idade. Não é uma crise de meia-idade, Ricardo. É uma crise de identidade. Eu casei muito nova. Eu nunca me perguntei o que eu realmente queria. E agora eu estou me perguntando, e as respostas estão me assustando. Então você prefere jogar fora 7 anos de casamento por causa de incertezas? Prefiro ser honesta agora do que viver uma mentira por mais 7 anos. Ricardo saiu do quarto batendo a porta. Marina ouviu-o andar pela sala, depois o som da porta da frente fechando. Ele tinha saído. Marina se deixou cair na cama, chorando. Mas junto com as lágrimas vinha um alívio estranho. Ela tinha dito a verdade, não toda a verdade, mas o suficiente para começar a desfazer os nós que aprendiam. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Júlia. Eu contei para ele. Não contei sobre você, mas disse que quero me separar. A resposta demorou alguns minutos. Como você está? Assustada, aliviada, perdida, tudo ao mesmo tempo. Você quer que eu vá aí? Não hoje. Ele pode voltar. Mas amanhã? Podemos conversar amanhã, quando você quiser. Eu estou aqui. Marina dormiu pouco aquela noite. Ricardo voltou de madrugada e dormiu no sofá. Pela manhã, quando Marina acordou, havia um bilhete na cozinha. Vou ficar uns dias na casa da minha mãe. A gente conversa quando você estiver menos confusa. Mas Marina sabia que não estava confusa. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava começando a enxergar com clareza. Os dias seguintes foram um borrão de emoções contraditórias. Marina acordava em sua cama vazia, olhava para o apartamento que de repente parecia grande demais e tentava entender o que tinha feito. Ricardo não tinha voltado, mas mandava mensagens curtas e práticas sobre contas a pagar e compromissos a cumprir. Marina não tinha contado para ninguém sobre a separação. Como explicaria? O que diria? Que de repente, aos 32 anos, descobriu que não conhecia a si mesma? Que um beijo tinha desmoronado toda a sua vida cuidadosamente construída? Foi Júlia quem a ajudou a se manter inteira naqueles primeiros dias. Ela não pressionava, não fazia perguntas difíceis. Simplesmente estava presente. Trazia comida quando Marina esquecia de comer. Sentava em silêncio quando ela precisava chorar. Oferecia conversas leves quando o peso ficava pesado demais. Você não precisa ter todas as respostas agora, Júlia dizia. Apenas respira. Um dia de cada vez. Marina voltou ao trabalho depois de uma semana. Seus colegas notaram que ela estava diferente. Mais quieta, mais distante. Mas ninguém perguntou diretamente.
No curso de costura, ela se refugiava no trabalho manual, encontrando paz no ato de criar algo do zero. Foi a professora do curso, Dona Helena, uma senhora de 60 anos com cabelos completamente brancos e um sorriso acolhedor, quem finalmente fez Marina falar. Depois da aula, ela chamou Marina para um café. Você está carregando um peso muito grande, Dona Helena disse, mexendo seu café. Eu não sei o que é, e você não precisa me contar. Mas deixa eu te dizer uma coisa que aprendi nesses anos todos. A vida é muito curta para viver para agradar os outros. Marina sentiu as lágrimas começarem a cair. E se agradar a mim mesma significa desapontar todo mundo que amo, então você descobre quem realmente te ama. Porque quem te ama de verdade quer sua felicidade, não sua conformidade. Aquelas palavras ficaram com Marina. Naquela noite, ela finalmente ligou para sua mãe e marcou um almoço. Era hora de começar a contar a verdade, pelo menos parte dela. O almoço foi no domingo, num restaurante italiano que sua mãe adorava. Marina chegou com 15 minutos de atraso, as mãos suadas, o coração disparado. Minha filha, você está tão magra. Foi a primeira coisa que sua mãe disse, puxando-a para um abraço. O que está acontecendo? Elas se sentaram, pediram a comida. Marina esperou até os pratos chegarem para finalmente falar. Mãe, eu e o Ricardo estamos nos separando. O garfo da mãe dela parou no ar. O quê? Por quê? Vocês brigaram? Não exatamente. É complicado. Marina, vocês estão juntos há tanto tempo. Todo casal passa por fases difíceis. Vocês não acham que deveriam tentar terapia antes de tomar uma decisão tão drástica? Não é sobre o relacionamento estar difícil, mãe. É sobre eu estar sendo honesta comigo mesma sobre o que eu quero. E o que você quer? Marina respirou fundo. Ainda não estava pronta para contar tudo, mas podia dar um passo. Eu quero me sentir viva. Eu quero perseguir meus sonhos. Eu quero descobrir quem eu sou fora do papel de esposa. Sua mãe ficou em silêncio, processando. Isso é sobre o curso de costura? Porque se é isso, você não precisa se divorciar para ter um hobby, Marina. Não é um hobby, mãe, é um sonho. E não é só sobre costura, é sobre eu ter me casado muito nova e nunca ter tido tempo de me conhecer. Você está tendo uma crise existencial. Isso passa. Não vai passar, mãe. Porque não é uma crise, é uma revelação. Galera, quantos de vocês já passaram por esse momento de ter que contar algo difícil para a família? A Marina está sendo muito corajosa aqui. Se você está torcendo por ela, se inscreve no canal e ativa o sino para ver como essa conversa evolui. Sua mãe não entendeu, claro. Ela tentou argumentar, tentou convencer Marina a reconsiderar, falou sobre o que as pessoas iriam pensar, sobre como divórcios eram complicados. Marina ouviu tudo com paciência, mas sabia que sua decisão estava tomada. Quando se despediram, sua mãe a abraçou forte. Eu não entendo o que você está fazendo, mas você é minha filha e eu te amo. Só. Pensa bem, está bem? Eu já pensei, mãe. Naquela noite, Marina e Júlia se encontraram novamente. Dessa vez, foi no apartamento de Júlia. Ela tinha preparado um jantar simples. Macarrão com molho caseiro, salada, vinho. Você contou para sua mãe? Júlia perguntou. Contei sobre a separação. Não contei sobre... Você sabe. Sobre você estar se descobrindo? É, isso. Marina tomou um gole de vinho. Júlia, eu preciso te perguntar uma coisa. Como você soube? Que era lésbica, quer dizer. Como você teve certeza? Júlia pensou por um momento. Eu acho que sempre soube, no fundo. Mas levei anos para admitir, até para mim mesma. Eu tive namorados na adolescência, até fiquei noiva uma vez. Mas sempre sentia que estava faltando algo, sabe? E então eu conheci uma mulher. Me apaixonei e tudo fez sentido. Foi como se as peças finalmente se encaixassem. E sua família? Como reagiu? Foi difícil. Meu pai não fala comigo há 3 anos. Minha mãe tentou entender, mas ainda tem dificuldade. Minha irmã foi a única que me apoiou desde o início. Júlia segurou a mão de Marina. Não vou mentir para você, Marina. Não é fácil. Tem preconceito, tem perda, tem dor. Mas também tem liberdade. Tem autenticidade.
Tem a possibilidade de amar de verdade, sem máscaras. Eu tenho medo de que isso seja só uma fase, que eu esteja confundindo uma amizade intensa com algo mais. Pode ser. Ou pode ser que você esteja finalmente se permitindo sentir algo que sempre esteve lá. Só você pode saber isso, Marina. E talvez você só descubra se permitindo viver essa experiência. E se eu descobrir que não sou isso, que foi só uma confusão, então você vai ter se conhecido melhor. Não há vergonha em explorar seus sentimentos e descobrir que eles não eram o que você pensava. A vergonha está em nunca se permitir descobrir. Marina olhou para Júlia, para aquela mulher que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo, da melhor forma possível. Eu quero tentar, ela disse finalmente. Eu quero ver onde isso vai dar. Mas preciso ir devagar, preciso ter certeza. A gente vai no seu ritmo, sem pressão. Elas terminaram o jantar conversando sobre coisas mais leves, projetos de costura, ideias para a marca que Júlia tinha proposto, filmes que queriam assistir. Mas quando chegou a hora de Marina ir embora, ela hesitou na porta. Júlia? Sim? Posso te beijar de novo? Júlia sorriu. Aquele sorriso que fazia o estômago de Marina dar voltas. Você pode fazer o que quiser. O beijo foi diferente do primeiro. Não tinha a urgência do desconhecido, nem a culpa do proibido. Era exploratório, curioso, gentil. Marina se permitiu sentir cada sensação, cada emoção que aquele contato despertava. Quando se separaram, Marina estava sorrindo. Isso é tão diferente. Diferente como? De tudo que eu já senti antes. É mais intenso, mais verdadeiro. É porque você está sendo você mesma, talvez pela primeira vez. Marina voltou para casa com o coração leve e pesado ao mesmo tempo. Leve porque estava se permitindo explorar algo novo. Pesado porque sabia que escolhas teriam que ser feitas, conversas teriam que ser tidas, verdades teriam que ser enfrentadas. Ricardo voltou na semana seguinte. Eles se sentaram na sala como estranhos, com anos de história entre eles, mas uma distância intransponível. Você ainda quer isso? Ele perguntou. A separação? Eu acho que sim. Tem outra pessoa? Marina hesitou. Não queria mentir, mas também não sabia como explicar. Tem alguém que me fez perceber coisas sobre mim mesma que eu não sabia. Quem? Isso importa? Importa para mim. Eu tenho o direito de saber quem destruiu meu casamento. Ninguém destruiu nosso casamento, Ricardo. Ele já estava quebrado. A gente só estava fingindo que não estava. Ricardo passou a mão pelo rosto, cansado. É a Júlia, não é? A vizinha. O silêncio de Marina confirmou. Eu sabia. Eu vi a forma como você olhava para ela. Eu só não queria acreditar. Ele riu sem humor. Então é isso? Você vai me largar por uma mulher? Não é sobre ela. É sobre mim. Sobre ser honesta com quem eu sou. E quem você é, Marina? Uma lésbica? Aos 32 anos, de repente você descobre isso? A forma como ele disse, com tanto desdém, fez Marina sentir raiva. Sim, Ricardo. Às vezes a gente leva tempo para entender certas coisas sobre si mesmo. E sim, eu acho que eu sou. Ou no mínimo, não sou hétero. Isso é ridículo. Você está confusa. Ela te confundiu. Ninguém me confundiu. Eu só parei de me enganar. Eles discutiram por horas. Ricardo oscilava entre raiva, mágoa e tentativas de fazer Marina mudar de ideia. Mas Marina estava firme. Quanto mais eles conversavam, mais ela tinha certeza de que estava fazendo a escolha certa. Eventualmente, Ricardo aceitou. Não porque entendesse, mas porque percebeu que não tinha escolha. Eles combinaram os termos práticos da separação. O apartamento era alugado, então seria fácil. Dividiriam os móveis, as contas, e seguiriam caminhos separados. Eu realmente amei você, Marina, Ricardo disse ao sair pela última vez. Eu só queria que você soubesse disso. Eu sei. E eu te amei também, do jeito que eu conseguia. Só não era o jeito certo. Quando a porta se fechou, Marina se deixou cair no sofá e chorou. Não porque se arrependia, mas porque era o fim de uma era, o fechamento de um capítulo. E todo fim, mesmo quando necessário, dói. Júlia apareceu meia hora depois, sem ter sido chamada. Ela simplesmente sentou ao lado de Marina e a abraçou,
deixando-a chorar no seu ombro. Você fez a coisa certa, Júlia sussurrou. Eu sei. Mas por que dói tanto? Porque você é humana, porque você tem um coração bom. E porque escolher a verdade sobre o conforto nunca é fácil. Elas ficaram ali por horas, até a noite cair sobre São Paulo. E quando Marina finalmente parou de chorar, ela sentiu algo novo nascendo dentro dela. Não era felicidade ainda, mas era esperança. Esperança de que do outro lado daquela dor havia uma versão dela mesma que finalmente poderia respirar livre. Junho chegou com céu limpo e frio seco. Marina estava oficialmente separada, vivendo sozinha no apartamento que ainda dividia com as memórias de 7 anos de casamento. Ricardo tinha levado suas coisas, deixando espaços vazios que Marina lentamente preenchia com seus próprios objetos, sua máquina de costura na sala, tecidos coloridos espalhados, projetos inacabados que mostravam uma vida se reconstruindo. A notícia da separação se espalhou rápido. A mãe de Marina ligava todos os dias, oscilando entre preocupação e tentativas de reconciliação. Ainda dá tempo de voltar atrás, ela dizia. Marina respondia com paciência, mas firmeza. Não vou voltar, mãe. O que Marina não tinha contado ainda era sobre Júlia. Sobre o fato de que sua separação tinha um motivo mais profundo do que simplesmente precisar de espaço para crescer. Ela sabia que essa conversa viria, mas ainda não se sentia pronta. No trabalho, Marina tinha contado apenas que estava se separando. Sua chefe foi compreensiva, seus colegas foram educados, mas curiosos. Ela mantinha as coisas profissionais, não dava detalhes. Sua vida pessoal era dela. Foi no curso de costura que Marina começou a se sentir verdadeiramente ela mesma. Dona Helena tinha se tornado uma espécie de mentora, não apenas em costura, mas em vida. Ela tinha uma sabedoria tranquila que vinha de décadas de experiência. Você está brilhando, Dona Helena comentou numa das aulas. Seja lá o que você decidiu fazer, está funcionando. Marina sorriu. Era verdade. Apesar da dor, apesar da incerteza, ela sentia uma leveza que não sentia há anos. Acordava de manhã com vontade de criar, de explorar, de viver. E tinha Júlia. Maravilhosa, paciente Júlia, que respeitava o ritmo de Marina, que não pressionava, mas que estava sempre ali, uma presença constante e reconfortante. Elas ainda não eram oficialmente um casal. Marina precisava de tempo para entender seus sentimentos, para ter certeza, para não pular de um relacionamento para outro sem processar quem ela era. Mas elas passavam quase todo o tempo livre juntas. Jantares, filmes, longas conversas na varanda, projetos de costura e design que começavam a tomar forma. Foi numa dessas noites, 2 semanas depois da saída definitiva de Ricardo, que Marina finalmente perguntou algo que vinha rondando sua cabeça. Júlia, você já namorou outras mulheres que estavam se descobrindo? Júlia tomou um gole de vinho pensativa. Uma vez. Foi complicado. Como assim? Ela ainda estava muito insegura sobre sua sexualidade. Ficava oscilando entre querer estar comigo e ter medo do que as pessoas iam pensar. Eventualmente, ela voltou para o ex-namorado. Marina sentiu seu estômago apertar. E você ficou magoada? Muito. Mas entendi. Cada pessoa tem seu tempo, e nem todo mundo está pronto para viver sua verdade publicamente. Júlia olhou para Marina com ternura. Mas você não é ela, e o que estamos vivendo é diferente. Como você sabe? Porque você está fazendo o trabalho interno. Você não está só experimentando, você está se descobrindo. Tem uma diferença. Eu ainda tenho medo, Marina admitiu. Medo de não ser o suficiente. Medo de estar confusa. Medo de magoar você. Júlia pegou a mão de Marina. Marina, olha para mim. Você não precisa ter certeza de tudo agora. Você só precisa ser honesta comigo e consigo mesma. Se em algum momento você perceber que isso não é o que você quer, você me conta. Mas não foge das suas emoções por medo de cometer um erro. Aquela conversa liberou algo em Marina. Ela parou de questionar cada sentimento, cada pensamento. Simplesmente se permitiu sentir. Pessoal, a Marina está finalmente se permitindo viver.
Se você está amando essa jornada dela, comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal para ver o final dessa história incrível. No final de junho, Marina e Júlia lançaram a primeira coleção de peças da marca que tinham criado juntas, Linhas Livres. Eram apenas 5 peças, blusas, saias e um vestido, mas feitas com cuidado, com qualidade, com amor. Júlia tinha criado uma identidade visual linda, e Marina tinha costurado cada peça à mão. Elas divulgaram nas redes sociais, contando a história da marca. 2 mulheres, uma amizade, um sonho compartilhado. Não mencionaram a natureza real do relacionamento delas, ainda não, mas a conexão entre elas era evidente nas fotos, nos vídeos, na forma como falavam uma da outra. As vendas começaram devagar, mas firmes. Encomendas apareciam, elogios chegavam, e Marina começou a ver que seu sonho poderia ser mais do que apenas um hobby. Dona Helena foi uma das primeiras clientes. Ela encomendou uma blusa e, quando veio buscar pessoalmente, deu um abraço apertado em Marina. Eu estou tão orgulhosa de você. Você encontrou sua voz. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada por acreditar em mim. Eu sempre acreditei. Você só precisava acreditar em você mesma. Foi no início de julho que Marina finalmente decidiu contar para sua mãe sobre Júlia. Ela convidou a mãe para um café em casa. Não mais no apartamento que dividia com Ricardo, mas em seu novo lar, que ela tinha decorado do seu jeito, com suas cores, seus gostos. Júlia estava lá quando a mãe chegou. Marina tinha pedido que ela ficasse, para apoio moral. Mãe, essa é a Júlia. Minha namorada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mãe de Marina olhou de uma para outra, processando a informação. Namorada, ela repetiu, como se testando a palavra. Você está me dizendo que se separou do Ricardo por uma mulher? Me separei do Ricardo porque não era feliz. Estou com a Júlia porque ela me faz feliz. Marina, isso não está certo. Isso não é natural. Com todo respeito, mãe, não cabe a você decidir o que é natural para mim. E quando você decidiu isso, que gostava de mulheres? Eu não sei se sempre fui assim e só não percebi, ou se isso é novo. Mas sei que é verdadeiro, e sei que não vou esconder mais. A mãe de Marina pegou a bolsa, levantando-se. Eu preciso de tempo para processar isso. Eu entendo, mãe. Mas não vou mudar de ideia enquanto você processa. Essa sou eu. E você pode aceitar ou não, mas eu vou continuar sendo quem eu sou. A mãe saiu sem olhar para trás. Marina desabou no sofá, exausta emocionalmente. Júlia se sentou ao lado dela, puxando-a para um abraço. Você foi incrível. Tão corajosa. Não me sinto corajosa. Me sinto cansada. Coragem não é não ter medo. É agir apesar do medo. E você fez isso. Nos dias seguintes, a mãe de Marina não ligou. Mas sua irmã mais nova, Paula, ligou. Marina nunca tinha sido próxima da irmã. 6 anos de diferença faziam com que tivessem vivido infâncias diferentes. Mas Paula surpreendeu. Mana, a mãe contou. E eu só queria que você soubesse que eu te apoio. Você parece mais feliz do que eu já vi em anos. Marina chorou no telefone. Obrigada, Paulinha. Você não sabe o quanto isso significa. Eu sei que a mãe vai precisar de tempo. Você conhece ela é tradicional. Mas no fundo ela te ama. Ela só precisa entender que seu amor por você é maior do que os preconceitos dela. E se não for? Então a perda é dela, não sua. Marina ganhou sua irmã naquele momento. E mesmo que sua mãe ainda estivesse distante, ter o apoio de Paula fez toda a diferença. O trabalho em Linhas Livres crescia. Marina tinha pedido demissão do emprego administrativo. Um salto de fé assustador, mas necessário. Ela estava vivendo de economias e das vendas da marca, mas pela primeira vez em sua vida, estava fazendo algo que amava. Júlia e ela encontraram um ritmo. Elas não moravam juntas. Marina precisava de seu espaço, de tempo sozinha para continuar se descobrindo, mas eram inseparáveis. Elas eram parceiras de negócio, melhores amigas e, sim, amantes. Tinham construído algo bonito juntas, baseado em respeito, confiança e amor genuíno.
No final de agosto, 3 meses depois da separação, Marina estava em casa costurando quando recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era Ricardo. Vi as peças que você está vendendo. Estão bonitas. Fico feliz que você esteja perseguindo seu sonho. Espero que você seja feliz, Marina. De verdade. Marina olhou para a mensagem por um longo tempo. Então respondeu: Obrigada, Ricardo. Eu também espero que você seja feliz. Ela mostrou a mensagem para Júlia, que estava trabalhando no laptop ao lado dela na mesa da sala. Como você se sente? Júlia perguntou. Em paz, Marina respondeu, e era verdade. Eu fiz a escolha certa, para mim e para ele. Você se arrepende de alguma coisa? Marina pensou por um momento. Eu me arrependo de ter levado tanto tempo para me conhecer, mas não me arrependo de nenhuma escolha que fiz desde que comecei essa jornada. Júlia sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia o coração de Marina acelerar. Eu te amo, ela disse. Simples assim. Era a primeira vez que Júlia dizia aquilo claramente, sem rodeios. Marina sentiu seu coração transbordar. Eu também te amo, ela respondeu. E ao dizer em voz alta, soube com total certeza que era verdade. Elas se beijaram ali, no meio da bagunça criativa da sala, cercadas por tecidos e projetos, por sonhos se tornando realidade. E Marina pensou em como a vida era estranha. 3 meses atrás, ela estava presa numa vida que não era sua, casada com um homem que não a fazia completa, fingindo ser alguém que não era. Agora, ela era livre. Ainda tinha medos, ainda tinha dúvidas, ainda estava descobrindo quem era, mas estava fazendo isso autenticamente, honestamente, corajosamente. No início de setembro, a mãe de Marina finalmente ligou. Eu ainda não entendo, ela disse sem preâmbulos, mas você é minha filha, e eu te amo. E se você está feliz, então eu vou tentar entender. Não era aceitação completa, mas era um começo. E às vezes um começo é tudo que precisamos. Marina e Júlia continuaram construindo sua vida juntas, um dia de cada vez. A marca crescia, os pedidos aumentavam, sonhos se expandiam. Elas falavam sobre eventualmente morar juntas, sobre viajar pelo Brasil buscando tecidos e inspirações, sobre construir não apenas uma marca, mas uma vida. E numa noite de outubro, 6 meses depois daquele primeiro café na varanda que mudou tudo, elas estavam juntas vendo o pôr do sol quando Júlia perguntou: Você se imaginando daqui 5 anos? Marina pensou. Sim. Eu me imagino com meu próprio ateliê, talvez até uma loja física. Me imagino feliz, criando, vivendo de forma autêntica. E me imagino com você. Comigo? Com você. Se você quiser ficar, é claro. Júlia pegou a mão de Marina, entrelaçando seus dedos. Eu não vou a lugar nenhum. Você está presa comigo. Que sorte a minha. Marina disse, sorrindo, e ela realmente acreditava nisso. Tinha sido doloroso, tinha sido assustador, tinha custado relacionamentos e certezas. Mas do outro lado de todo aquele medo, ela tinha encontrado algo precioso. Ela mesma. Marina olhou para a cidade se acendendo abaixo, para Júlia ao seu lado, para a vida que estavam construindo juntas. Pensou em como uma simples frase. Só quero matar a curiosidade. Tinha aberto portas que ela nem sabia que existiam. Aquela curiosidade tinha se transformado em descoberta, a descoberta em aceitação, e a aceitação em amor. Não apenas amor por Júlia, mas amor próprio. O tipo de amor que te faz acordar de manhã grato por estar vivo. Grato por ter tido a coragem de escolher a verdade sobre o conforto. No que você está pensando? Júlia perguntou, percebendo o sorriso no rosto de Marina. Em como às vezes a coisa mais assustadora que podemos fazer é também a mais libertadora. E você se sente livre? Marina virou-se para olhar Júlia, aquela mulher incrível que tinha aparecido em sua vida como uma tempestade gentil e mudado tudo. Pela primeira vez na vida, eu me sinto completamente livre. Elas se beijaram enquanto São Paulo piscava suas luzes ao redor delas. Testemunha silenciosa de mais uma história de amor, descoberta e coragem. Uma história que começou com curiosidade e terminou com verdade. E Marina soube, com cada fibra do seu ser, que tinha feito a escolha certa. Não a escolha fácil,
mas a certa. E às vezes, essa é a coisa mais importante que podemos fazer. Escolher nossa própria felicidade, mesmo quando o mundo inteiro diz para escolhermos diferente. E aí, o que você achou dessa história? A Marina te inspirou? Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa um like, comenta aqui embaixo contando o que você achou e não esquece de se inscrever no canal. Tem muito mais histórias emocionantes vindo por aí. Até a próxima. Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.